Olá, boa noite, pessoal. Paz seja com todos. Sejam bem-vindos ao programa Liberdade Vida e Liberdade Vida só em Jesus, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, aqui no bairro Nova Era, paralelo à garagem São Francisco. Não tem erro, você passou o trevo da subida para a BR-040, você pega a primeira esquerda, e após virar a primeira esquerda é só seguir o fluxo, vai estar na segunda paralela, fácil de chegar. E nós teremos um grande prazer de estar lá junto contigo, louvando e glorificando a Deus, exaltando a Deus e bendizendo o nosso Senhor. Quero passar para você rapidinho a programação nossa, para que você fique sintonizado toda terça-feira. Às segundas-feiras nós temos reuniões regional, reuniões locais e de departamentos e atividades internas da igreja. Na terça-feira nós temos a Escola de Sabedoria com 4 salas. A sala de liderança, jovens, adolescentes, homens, mulheres, os adultos e os iniciantes. Na quarta-feira, na primeira quarta-feira do mês, nós temos um encontro com as mulheres. Na segunda quarta-feira do mês, nós temos um encontro com os homens. Na terceira quarta-feira do mês, nós temos um encontro com os jovens, crianças e juniores. Nós, na quarta-feira do mês, nós temos um encontro com o Projeto Débora, voltado para filhos, onde nós oramos para os filhos, pedindo a Deus que quebre as correntes, cadeias, legalidades, é algo muito precioso no nome de Jesus. E também na quinta-feira temos os nossos grupos familiares. Na sexta-feira, um culto de libertação e cura divina. Sábado, Mocidade Top. Hoje eles estão reunidos na casa do nosso irmão Juan, numa noite de louvor, de adoração e glória a Deus, aleluia. Domingo de manhã, às 9 horas da manhã, é a nossa primeira reunião, de 9 às 10, 10 e 15. Começa às 8h30 o louvor, até 10 horas, 10 e 15 no máximo. Depois nós temos a segunda, nossa segunda reunião, que é às 6h30 da tarde até às 8 horas, 8h30 da noite. Enfim, esse é a nossa agenda. Nossa igreja está funcionando nesse período de quarentena, de isolamento social, às segundas-feiras de 1 às 6, quarta de 1 às 6 e sexta de 1 às 6. Depois nós voltamos ao horário normal de segunda a sexta-feira. Quero trazer para você uma novidade. O programa Liberdade e Vida vai acontecer de segunda a sexta-feira, às 9h30 da noite. O programa Liberdade e Vida, a partir de semana que vem, agora, para você ficar sintonizado. Depois nós vamos colocar um horário legal, nós vamos colocar direitinho para você estar sintonizado. Nós vamos estar fazendo esse momento no horário de 9h30 da noite, de segunda a sexta-feira, ok? De segunda a sexta-feira. E o nosso programa de meio-dia, de segunda a sexta-feira, nós estaremos fazendo este programa em nome de Jesus, tá bom? Então, de segunda a sexta, meio-dia, encontro com a palavra. De segunda a sexta, 9h30 da noite, o programa Liberdade e Vida. E o Liberdade e Vida só em Jesus, ok? Então, segura essa programação, fique atento. Tenho certeza que vai ser algo muito precioso e poderoso no nome de Jesus, algo muito bacana. E amanhã, já para encerrar essa parte nossa de avisos, amanhã, às 6 horas da manhã, nós vamos estar lá no Monte da Antena, em Barbosa Lage. Vai ser um momento muito precioso, muito poderoso, onde nós vamos nos colocar diante de Deus num jejum proclamado pelo presidente da República, o excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro. E amanhã, todas as igrejas evangélicas, eu gostaria também que isso alcançasse os católicos, espíritas, enfim,
as pessoas que temem a Deus, sabe, para se entregarem, clamando pela nação, pelo povo. E nós cremos que assim como Deus fez através da Bíblia Sagrada e também através da história, como compartilhamos a história americana hoje pela manhã, que fez 3 dias de jejum, e Deus mudou a história daquele país. Não só esses fatos, nós sabemos que Deus vai, operar de uma forma muito preciosa no nome de Jesus. Então, você, igreja, já tem umas pessoas que sinalizaram conosco. Amanhã nós vamos estar lá orando, consagrando um jejum. Até meio-dia estaremos em oração, um jejum até meio-dia em favor do Brasil, para que Deus venha agir com poder e maravilhas no nosso Brasil, em nome de Jesus, tá bom? Acho que vai ser muito poderoso, muito maravilhoso, em nome de Jesus. Está aí nas redes sociais essa convocação. E para encerrarmos, quero te preparar para o dia 12 de abril, a Santa Ceia da Ressurreição. Domingo de Páscoa, Santa Ceia, e nós vamos estar ali diante do altar de Deus, nos preparando para para realizar uma grande Santa Ceia, a qual você não pode ficar de fora. Aqueles que estarão em casa, que resolverem estar em casa, durante a semana nós estaremos orientando os amados irmãos para realizar essa ceia em casa, em nome de Jesus, tá bom? Mas vai ser algo muito poderoso da parte de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus, tá bom? Se você tem um pedido de oração, já vai separando aí. Se você tem uma roupa em que você gostaria que nós orássemos, estendesse as nossas mãos para ela, já vai preparando aí para alguém que está com problema. Se você tem algum documento, alguma carteira de trabalho que você queira que nós estejamos orando, prepare aí que nós vamos daqui a pouquinho estar orando em nome de Jesus, tá bom? Programa Liberdade e Vida, e liberdade e vida só no Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós louvamos a Deus por nós estarmos aqui, nós louvamos a Deus por nós termos esse tempo, esse encontro que nós temos contigo, estamos tendo contigo todos os dias. Esse é um momento muito precioso em que nós oramos e declaramos que essa liberdade ela só é alcançada através de Jesus Cristo. Ele veio libertar o cativo do seu cativeiro, né? Ele veio dar vista aos cegos, ao paralítico fazer andar, ao surdo fazer ouvir, ao mudo fazer falar. E não só a cura divina, que isso é um milagre, o dom de maravilha, a cura divina, como a Bíblia Sagrada ensina nos Evangelhos. Nós temos a parte espiritual. Nós temos a parte espiritual disso tudo, né? Que Jesus veio para libertar o cativo do cativeiro, dar vista aos cegos. E como no finalzinho, quando ele chega lá na sinagoga, que se anuncia, e ele fala para pregar o ano aceitável do Senhor. Pregar o ano aceitável do Senhor. O tempo de se aceitar o Senhor, o momento de se aceitar ao Senhor no seu coração. Como que isso acontece? Bom, vamos dizer que cada um tem uma experiência, cada um passa por um chamado, cada um passa por um momento de experiência nessa área, mas é mesmo assim. Às vezes Jesus traz a pessoa por causa do sofrimento dela. Ela está sofrendo, e Jesus traz ela pelo sofrimento. Ela não consegue encontrar solução em certas estruturas, então ela vai e faz com que
o seu sofrimento seja finalizado quando se encontra com Jesus. E ali ela vai nesse processo de libertação, de cura, de solução dos seus problemas, e uma hora ela vai reconhecer Jesus na vida dela como o Senhor perdoador dos seus pecados. Uma hora o Espírito Santo vai se revelar a ela e ela aceita ao Senhor Jesus. Muitas pessoas pensam que é mudar de religião. Agora eu sou crente, agora eu sou evangélica ou evangélico. Não, eu não sou. Eu passei por uma transformação. Jesus que me transformou o meu modo de pensar, agir, de falar, quebrou os vícios aos quais eu era escravo do cigarro. Às vezes nós encontramos pessoas que peguem mais pesados ainda, né? Falando que aqueles que usam o cigarro estão chupando o bico de Satanás, e a gente ouvia muito isso, né? Então, às vezes a pessoa é liberta disso, desses vícios de bebida, dessas coisas todas, e vai viver uma vida agora transformada por Jesus. Não, ele não é religioso mais. Ele entende que Jesus é uma pessoa que mora dentro dele e ele não precisa ter um dia para adorar Jesus. Ele não precisa de ter um dia para confessar os seus pecados. Ele não precisa de um intermediário diante dele para ele se aproximar de Deus. Agora o caminho pelo qual ele precisa ir a Deus, que é Jesus Cristo, ele já foi aberto. Quando nós olhamos o templo na época dos sacerdotes, havia uma cortina de alto a baixo que dividia uma parte do templo do lugar santo, do lugar santíssimo. E naquele lugar havia uma cortina que dividia os dois ambientes, o lugar santo e o lugar santíssimo. E aquele ambiente dividido por aquela cortina só podia passar o sumo sacerdote, onde ele estava diante da arca e o propiciatório, aonde Deus falava com o sacerdote na manifestação da tua glória chamada Shekinah. Quando Jesus, o povo precisava do sumo sacerdote. O povo tinha a figura do sumo sacerdote para entrar dentro do lugar santíssimo e ali ouvir a Deus e trazer para o povo uma resposta de Deus para o povo, uma orientação divina para o povo. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, a palavra de Deus nos ensina e nos fala que aquele véu foi aberto de alto a baixo. E não abriu de baixo para cima, mas veio do alto para baixo, ou seja, os céus abrindo um caminho para que todo aquele que nele crê vá direto à presença de Deus e esteja na presença de Deus. Então o caminho foi aberto pelo sangue de Jesus. O caminho foi aberto pela cruz de Jesus. A cruz é o caminho que me leva a essa presença. E nós então não precisamos de alguém interceder por nós. Dobramos o nosso joelho, falamos com Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote, que diante de Deus ele faz o apelo para nós. Hoje também temos a pessoa do Espírito Santo, como diz Romanos, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, ele está intercedendo por nós, pedindo por nós, sendo o nosso intermediário, porque a própria palavra de Deus nos fala que nós não sabemos o que vamos pedir. E por falta de não saber e não pedir com sabedoria, às vezes deixamos de receber alguma coisa, não porque Deus não é bom, ou porque nós mesmos não conseguimos expressar isso diante de Deus. Então o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede por nós de uma forma muito preciosa. Então você, quando aceita Jesus, você tem dentro do seu coração a presença de Jesus. Então você anda com Jesus, você almoça com Jesus. Olha que coisa linda, você anda com o Espírito Santo, vamos dizer assim, porque o Espírito Santo faz parte agora dessa história. Então você acorda com o Espírito Santo, você dorme com o Espírito Santo, deita com o Espírito Santo, né? Fica até estranho nós falarmos assim, né? Mas nós almoçamos juntos, ele está conosco na hora do almoço, na hora de descansar, na hora da nossa recreação, na hora da nossa prova, na hora da faculdade, na hora do trabalho, na hora do motorista,
Na hora do volante, o Espírito Santo está conosco. Quando chegamos de noite, ao deitarmos, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, porque muitas coisas nós fazemos durante o dia, olhamos para onde nós não devemos, falamos aquilo que nós não podemos, desejamos aquilo que nós não precisamos, e aí nós vamos diante do Espírito Santo, diante de Jesus, pedir o perdão. Então isso não é ser religião, é saber que Jesus está com a gente todas as horas e todos os dias. Olha que coisa fantástica. Então, por isso que Jesus tira de nós os fardos, nos faz andar de uma forma preciosa, espiritualmente nos abre os olhos, espiritualmente nos dá um novo cântico, põe uma palavra de Deus nos nossos lábios, espiritualmente abre os nossos ouvidos para nós ouvirmos a mensagem que Ele tem para nós, a direção que Ele tem para nós, nos faz andar espiritualmente. Outrora estávamos aleijados, não tínhamos força, enfim, Ele nos faz andar em nome de Jesus, e muito mais do que isso, Ele nos faz nos tornar filhos de Deus. O livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. No versículo 11, ele diz assim: aquele que é a palavra, Jesus, que estava com Deus, era Deus, a palavra viva, a palavra, veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Olha que coisa fantástica, né? Fantástica, assim, na oportunidade que Deus dá ao ser humano de ser um ser humano abençoado, de ser um ser humano filho de Deus. Todos nós somos criaturas, mas nos tornamos filhos quando nós o aceitamos como pai. O filho precisa do pai, o pai tem o filho tem a proteção do pai, o filho tem a presença do pai, mas o filho tem a direção que o pai dá, o filho tem a correção que o pai dá. E se todos nós falamos que nós somos filhos de Deus, às vezes alguma coisa estranha acontece, porque nem todo mundo obedece, nem todo mundo ouve. Muitos querem a proteção do pai, mas não querem a correção do pai. Muitos querem a proteção do pai, mas não querem a orientação do pai. Nós somos criaturas, primeiro passo, fomos criados por Deus, mas filhos é aqueles que o aceitaram como pai. Se eu aceito Jesus como pai, eu estou dizendo assim, olha, eu aceito a sua correção, eu aceito a sua orientação, eu aceito a sua vontade para mim. Eu aceito o que você tem para mim. Você é o meu pai. Então, quando nós tem o estado da criatura, alguém me fez. Mas eu não preciso ser guiado por esse alguém. Eu não preciso ser conduzido por esse alguém. Eu não preciso andar nos caminhos deste alguém. Eu não preciso agradar este alguém. Quando eu me torno filho, é diferente. Assim como o pai tem as suas obrigações para com o filho também tem para com o pai. Eu vou agradar o meu pai, eu vou adorar o meu pai, eu vou exaltar o meu pai, eu vou obedecer o meu pai, eu vou seguir as orientações do meu pai, eu vou me esforçar em direção ao meu pai, vou ouvi-lo, vou obedecer, vou estar aonde ele está. Uma vez um filho chegou para a mãe e falou assim: mãe, ô mãe, a senhora só fica na igreja, mãe? Poxa, só fica na igreja? É só na igreja? A gente só fica na igreja, só fica me chamando para a igreja. Vamos para a igreja, meu filho? Vamos para a igreja, meu filho? Ah, mãe, esse negócio de igreja não dá certo, tal. Ah, mãe, tá. Poxa, mãe, então... Aí a mãe entendeu o que o filho queria. Aí o filho disse: vamos ir no cinema comigo, mãe? Aí ela: então vamos. E ela foi. Chegou no cinema, olha só, chegou no cinema, aí o menino saiu para comprar pipoca, né? O combo, pipoca e refrigerante. Viu um alvoroço no salão de espera, né? Antes de chegar à sala.
Aí ele foi chegando perto daquele alvoroço, quando viu, a mãe dele estava de joelho ali, orando e falando com o Espírito Santo. O menino ficou doido, né? O que que a minha mãe está fazendo aí? O que que a minha mãe está fazendo? O que que é isso, mãe? O que que é isso, mãe? Ficou vermelho, ficou sem saber o que fazer. A mãe chegou e falou assim: filho, eu não posso falar com Jesus aqui, eu não posso ter comunhão com Jesus aqui, eu não posso estar na presença de Jesus aqui. E falou assim: não, mãe, aqui é um cinema. Aí ela falou assim para ele: viu por que eu não. Viu por que eu quero estar na igreja? Porque na igreja eu posso fazer isso, lá eu encontro com ele. Por que eu vou fazer no cinema se lá eu não vou encontrar com ele? Entenda bem, por favor, entenda bem, senão você vai achar que nós estamos, né, nada disso, cortando a sua sala de projeção. Não, nada disso. Então a gente vê que aquela mãe falou, olha, sobre Jesus que está com ela em todos os lugares. Então, a gente vê que existem certas diferenças. Existem certas diferenças. Quando eu sou filho, eu procuro obedecer, atender, ser guiado e se protegido. Por isso que ele fala: aquele que é a palavra Jesus veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Não o recebeu. E no versículo 12 ele fala: porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascessem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Olha que coisa fantástica. Precioso isso, né? Por isso que a pessoa que tem um desejo de se tornar filho de Deus, ele precisa aceitar, crer e aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, como nós falamos no início do programa. O processo simples de conversão, o processo simples de aceitação, o processo simples de entrega. E ele aceita Jesus e ele se torna filho de Deus. Né? Tem o poder de se tornar filho de Deus. E lá no capítulo 3 capítulo 3 do livro de João, ele vai falar isso com um religioso chamado Nicodemos. Ele vai se encontrar no capítulo 3 do mesmo livro de João, ele vai se encontrar com Nicodemos. Vai se encontrar com Nicodemos. Nicodemos era um homem religioso e tinha uma sede muito grande. E à noite, por acanhamento, por vergonha, por timidez, à noite ele procura Jesus e ele vai conversar com Jesus. E Jesus fala sobre nascer de novo, nascer da palavra e do Espírito, ter um novo nascimento. Quando nós o aceitamos, quando nós o recebemos como um pai, nós nascemos de novo. A palavra de Deus fala no livro de Atos que o tempo da ignorância, ele é desconsiderado da nossa vida. Nós não vamos mais viver no tempo da ignorância. Jesus ele vai nos fazer entender tudo de uma forma através da Bíblia Sagrada. O nosso comportamento muda, as nossas ideias mudam, o nosso jeito, como falei, de pensar e falar muda. Nós começamos a nos relacionar com Deus. Ele estava tentando explicar isso para Nicodemos, né?
Nicodemos achava que era voltar ao ventre da mãe, que é impossível. Mas Jesus estava falando de se tornar uma nova criatura através da água e da palavra, do Espírito Santo e da palavra. Porque a palavra de Deus, ela trabalha nos nossos hábitos, ela trabalha em nosso coração, ela trabalha no nosso comportamento, ela trabalha em nós de diversas formas e diversas maneiras. Realmente é um nascer de novo. Porque nós nascemos, às vezes, conhecemos pessoas que tinham vidas de embriaguez. Quando aceitam Jesus, vem uma nova vida. A embriaguez não faz parte mais, nem a bebida mais. É isso que Jesus quer para a sua vida, você que me ouve nessa noite. Jesus deseja realizar essa transformação na sua vida. Trazer essa mudança na sua vida. Trazer essa transformação na sua vida. Basta aceitá-lo. É um negócio? Não leve para o lado do negócio. Ele não vai me abençoar se eu não aceitá-lo? Ele vai abençoar. Mas, como diz lá no livro de Gênesis, Abraão e os seus filhos. Para os filhos ele dá herança. Você quer presente ou você quer herança? Você quer apenas alguns presentes de Deus ou você quer ser herdeiro de Deus? Deus dá presente às pessoas, o presente da vida, o presente do fôlego, o presente de viver, o presente da cura, o presente do milagre. Mas Jesus não quer dar presente. Jesus, ele quer dar herdeiros, heranças. E a maior herança é a vida eterna. Entregue o seu coração para ele. Não demore fazer isso. Seja rápido nisso. Porque ele veio fazer sinais, mas também veio pregar o ano aceitável do Senhor. Que esse ano aceitável seja hoje, seja esse ano. Em nome de Jesus. Programa Liberdade, Vida, só em Jesus. Amém? Vamos orar. Quero apresentar alguns nomes diante do altar do Senhor nessa noite. Iremos apresentar algumas pessoas e depois nós vamos estar orando por você. Nós vamos colocar diante do altar de Deus, junto com você que está aí, vamos colocar a Mariana Marcelino, a Lidiane Leite, vamos colocar a Valéria Borsato, que pede para toda a sua família e a sua vida espiritual. Nós vamos orar pela Nislane, pela dona Flauzina, pelo Nilmerson, pelo Saulo Gonçalves, pela Edna Rocha, para a Áurea, para a Riolando, o Fábio Martins, a Letícia, o Juninho, mas a Laís. Nós vamos orar pelo André Santana, que pede oração pela toda a sua família. Vamos orar pela Aline Rosa, que pede oração pela toda a sua família. E vamos orar pela Lília Aparecida, que pede oração por toda a sua família. Vamos orar por essas pessoas que estão aqui. E vamos orar por você que nos ouve e nos assiste nessa hora, em nome de Jesus. Tá bom? Nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo, nessa hora, nós colocamos estes nomes diante do seu altar. Colocamos cada vida, meu Deus, diante do seu altar.
Colocamos, meu Deus Todo-Poderoso, cada lar diante do seu altar agora. Ó Pai, esses nomes que nós recitamos e estas pessoas que estão conosco, Pai, agora, meu Deus e meu Pai, estenda as tuas mãos sobre eles, abençoando de uma forma sobrenatural e poderosa no nome de Jesus. Venha, meu Deus e meu Pai, suprir todas as necessidades dos teus filhos. Meu Deus e meu Pai, venha suprir, meu Pai, de uma forma poderosa, meu Deus, aquilo que essa casa está precisando, aquilo que cada vida, de uma forma individual, está precisando. Meu Deus, venha ao socorro destas pessoas e derrame a tua presença de uma forma milagrosa, poderosa e maravilhosa no nome de Jesus. Nós oramos, Pai, abençoando no nome de Jesus, hoje e sempre, para a tua glória. Amém e amém, Jesus. Amados de Deus, também vamos orar, né, pelo Edmilson Souza, que pede para o Roberto Monteiro, que está internado em São Paulo há 30 dias, a Norma Sueli, que pede para a sua família. Senhor Deus, estenda as mãos para o Roberto, meu pai, que está em São Paulo. Estenda as tuas mãos também para a família da Norma Sueli. Estenda as tuas mãos, ó Deus, abençoa, curando, meu Pai, este homem e abençoando toda essa família em que a tua serva intercede. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. E no nome de Jesus te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém, amados? Então, marque aí na sua agenda, para você não esquecer, de segunda a sexta-feira, meio-dia, encontro com a palavra. De segunda a sexta-feira, 9h30 da noite, programa Liberdade e Vida. Amanhã, 6h da manhã, em ponto, vamos começar o nosso clamor no monte em favor do Brasil, em favor das nossas vidas, em favor da igreja, pedindo a Deus misericórdia. 10 às 11, nosso primeiro culto online. De 7 às 8, o nosso segundo culto online. E temos certeza que será uma bênção poderosa esse final de semana, em nome de Jesus. Boa noite, paz seja com todos. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoa.